Como é que uma criança aprende a consolar um amigo que caiu no parquinho? Ou quando é que ela sente aquele aperto no peito por ter feito uma coisa errada? A gente sempre acha que criar filhos gentis, resilientes, é só uma questão de ensinar o que é certo e o que é errado, né? Mas as fontes que a gente analisou hoje mostram que a resposta é um quebra-cabeça bem mais complexo. Bem-vindos! Hoje a gente vai tentar montar esse quebra-cabeça do desenvolvimento socioemocional na primeira infância. E as peças são, olha, surpreendentes. Tem um pouco de biologia, uma dose de disciplina e até, acredite, o impacto da economia global. Nosso roteiro hoje vai explorar como a empatia e a moralidade nascem, como os pequenos aprendem a domar suas emoções mais intensas e, finalmente, como a família, a escola e a própria história moldam quem eles se tornam. E é fascinante pensar na velocidade com que isso tudo acontece. Nos anos pré-escolares, ali entre os 3 e os 6 anos, a transformação é, sim, gigantesca. Uma criança vai daquela fase de simplesmente pegar o brinquedo do amigo sem pensar em mais nada, para um estágio onde ela não só entende a tristeza que isso causa, mas pode até intervir para defender um terceiro colega. É uma evolução monumental em pouquíssimo tempo. Vamos começar por aí, então. O material fala de uma mudança fundamental no jeito de brincar. A transição da brincadeira paralela para a brincadeira cooperativa. Parece simples, mas imagino que tenha muita coisa por trás disso, né? Bem pequenas. Elas estão no mesmo ambiente, talvez com os mesmos brinquedos, mas, assim, cada uma está no seu próprio universo, sem interagir de verdade. Já a brincadeira cooperativa é outro nível de complexidade. Exige negociar, esperar a vez, dividir, colaborar num objetivo comum, tipo construir uma torre de blocos juntos. Essa habilidade de cooperar é, na verdade, a semente de todo o trabalho em equipe que a gente vai precisar para o resto da vida. Certo. Mas o que faz essa virada de chave acontecer? Quer dizer, essa empatia é algo que a gente ensina ou ela simplesmente aparece? Porque na prática a gente vê muita criança que parece não se importar nem um pouco com o choro da outra. Essa é a grande questão, e o que as fontes indicam é surpreendente. Parece que a gente nasce com uma predisposição para empatia. O exemplo mais forte disso é tipo o do bebê que chora só de ouvir outro bebê chorar. É uma reação quase instintiva, sabe? Um contágio emocional que acontece muito antes de qualquer entendimento do que é o sofrimento do outro. É uma resposta inata. Ah, então é como se fosse um reflexo? No começo, sim, mas com o tempo e com o desenvolvimento do cérebro, essa empatia inata se transforma. Ela evolui de uma simples reação para uma compreensão mais sofisticada dos sentimentos, das intenções dos outros. A criança começa a entender por que o outro está triste e, a partir daí, desenvolve comportamentos para ajudar. Tipo oferecer um abraço ou dar um brinquedo. Exato, ou simplesmente dizer uma palavra de conforto. E junto com a empatia, as fontes trazem outro sentimento bem complexo, a culpa. Onde que ela entra nessa história? A culpa é descrita como o próximo passo. É a junção da empatia com uma nova consciência, a de que eu posso ser a causa do sofrimento de alguém. É uma emoção universal que brota justamente nessa fase pré-escolar e é, assim, absolutamente crucial para o nosso desenvolvimento moral, para a gente começar a construir noções de justiça, de responsabilidade. Peraí, então para uma criança de 4 anos, comer com a mão e bater num colega não são a mesma coisa? Eu sempre achei que nessa idade errado era só errado, uma categoria única que os pais impõem. E é exatamente essa crença que um estudo fascinante desafia. É o trabalho da Jennifer Yao e da Judy Smetana em Hong Kong. Elas criaram uma distinção muito inteligente entre o que chamaram de transgressões morais, coisas como bater, empurrar, ofender, e as transgressões convencionais, tipo comer com os dedos na mesa ou chamar a professora pelo primeiro nome. E as crianças perceberam a diferença? Totalmente. Quando os pesquisadores perguntavam por que isso é errado, as respostas mudavam completamente dependendo do tipo de transgressão. Para as transgressões morais, como bater, a justificativa das crianças de Hong Kong era sempre focada no bem-estar do outro. Elas diziam, é errado porque machuca ou porque deixa ele triste, o foco era o dano causado. Nossa, isso já é impressionante. Mas, e o contraponto? O contraponto cultural é o que torna tudo ainda mais interessante.
Em estudos parecidos feitos nos Estados Unidos, as crianças da mesma idade não faziam essa distinção de forma tão clara no raciocínio. Elas tendiam a dizer que ambas as coisas eram erradas, porque a mamãe disse ou simplesmente porque não pode. Ah, A pesquisa de Hong Kong sugere que certas culturas podem enfatizar desde cedo o raciocínio sobre o bem-estar do outro, o que molda a bússola moral da criança de uma forma muito específica. isso me lembra o que a gente falou sobre o estudo de Hong Kong. Parece que a cultura funciona como um filtro, né? Não só para o raciocínio moral, mas talvez para outras coisas também. Exatamente. A cultura estabelece as normas, o que é esperado, e as crianças absorvem isso. Isso nos leva a outro ponto que as fontes abordam, o equilíbrio entre direitos individuais e o bem do grupo. As crianças negociam isso o tempo todo. Elas sentem que têm direito de decidir sobre coisas pessoais, como qual blusa vestir, mas entendem que precisam ceder o controle aos pais em questões de segurança, por exemplo. E elas começam a pensar no coletivo também. Sim, e a fonte traz uma citação de uma menina de 4 anos do estudo de Hong Kong que é simplesmente genial. Ela disse: ela pode brincar com essa menina, mas tem que se certificar de que a outra criança também tem alguém com quem brincar. Uau! Percebe a complexidade disso? Ela está equilibrando o próprio desejo com a responsabilidade de garantir o bem-estar de uma terceira pessoa. É a famosa teoria da mente em plena ação. A capacidade de entender que os outros têm pensamentos e sentimentos diferentes dos seus. Entendi a parte da empatia e da culpa. Mas na prática, na hora da raiva, quando uma criança quer o brinquedo agora, essa lógica toda parece por água abaixo. Como é que o cérebro aprende a colocar um freio nesse impulso? Essa é a transição para a autorregulação, e é um dos maiores desafios dessa fase. Entre os 13 e os 6 anos, a criança está desenvolvendo ativamente um arsenal de estratégias para lidar com essas emoções avassaladoras. É um processo de aprendizado intenso, de tentativa e erro. E que tipo de estratégias são essas? Primeiro, a verbalização. Simplesmente conseguir dizer "estou com raiva" já é um passo enorme para controlar a emoção, em vez de ser controlado por ela. Nossa, só isso já deve ser uma vitória, né? Uma vitória imensa. Segundo, a distração. Aprender a desviar o foco para outra atividade para se acalmar. Terceiro, buscar apoio, seja de um adulto ou até de um amigo. E, talvez o mais importante, elas começam a pensar em alternativas antes de agir no impulso. Em vez de gritar ou bater, elas começam a ser capazes de pensar: posso pedir o brinquedo depois, ou posso brincar com outra coisa. E o que permite que o cérebro faça isso? Qual é a mágica? É o desenvolvimento do que a psicologia chama de funções executivas. A fonte usa uma analogia perfeita. É o controle de tráfego aéreo do cérebro. É a capacidade de gerenciar várias informações ao mesmo tempo, controlar impulsos, manter o foco e ajustar os planos. Esse centro de comando está amadurecendo rapidamente nessa idade. Então é como aprender a não apertar o botão de enviar num e-mail quando se está com raiva, só que para uma criança de 5 anos? É uma ótima analogia. É exatamente esse o mecanismo. Criar um espaço entre o impulso e a ação. Mas claro, esse sistema às vezes falha. O controle de tráfego aéreo pode entrar em colapso. E o que acontece quando isso se torna um padrão? Quando vira um problema? As fontes apontam 2 caminhos principais para os problemas de regulação. De um lado, os comportamentos internalizantes, que são as emoções voltadas para dentro, ansiedade excessiva, retraimento social, tristeza profunda. Do outro, os comportamentos externalizantes, que são as emoções projetadas para fora, agressividade, birras constantes e também mentir ou enganar, que é algo que surge quando elas começam a entender melhor a mente dos outros. É importante dizer que, se esses comportamentos forem muito intensos e persistentes, podem indicar a necessidade de um olhar mais atento. Mas, de novo, o que é visto como problemático também pode variar muito de cultura para cultura. Ok, família, escola, faz todo sentido. Mas o que isso tudo significa na prática? Vamos olhar para essas grandes influências, começando pela família. O jeito que os pais criam os filhos realmente faz uma diferença tão grande assim, independentemente de onde eles vivem? Faz, e de maneira surpreendentemente consistente. Temos aqui o estudo da Jennifer Lansford, que é impressionante pela sua abrangência. Ele foi feito em 6 países muito diferentes: China, Filipinas, Itália,
Índia, Quênia e Tailândia. E a conclusão principal foi clara em quase todos os lugares. A punição corporal, de forma geral, estava associada a mais problemas de comportamento, tanto os internalizantes quanto os externalizantes. Em contrapartida, o carinho, o afeto, a comunicação positiva dos pais, isso reduzia os problemas. Mas a fonte menciona uma nuance cultural importante, certo? Não era uma regra de 1 para 1. Negativos, embora ainda presentes, eram menos intensos. Isso não quer dizer que a prática se torne positiva, mas que o impacto dela é mediado pelas normas e expectativas culturais. O contexto sempre importa. Saindo de casa, vamos para a pré-escola. Qual é o peso dos professores nesse desenvolvimento? Um peso enorme. O material destaca um programa fantástico chamado Os Anos Incríveis, que foi implementado em Kingston, na Jamaica. O projeto nasceu de uma preocupação dos próprios professores com os altos níveis de agressividade nas salas de aula. E o que o programa fazia exatamente? Mudarem o foco. Em vez de usar críticas duras ou punição física para corrigir maus comportamentos, eles foram treinados para usar elogios e reforço positivo para os comportamentos desejados. Quando uma criança dividia o lanche, quando ajudava um colega, quando esperava a sua vez. O objetivo era construir a compreensão da criança sobre o impacto positivo das suas ações nos outros. Isso parece ótimo na teoria, mas é realista? Os professores conseguiram mesmo mudar um hábito tão enraizado de focar no erro só com o treinamento? Parece quase bom demais para ser verdade. É uma dúvida legítima, mas os resultados foram muito robustos. A avaliação do programa mostrou uma mudança real. Os professores passaram a elogiar mais e a usar menos métodos severos. E como resultado direto, as habilidades socioemocionais das crianças melhoraram significativamente e os problemas de comportamento na sala de aula diminuíram. Isso prova que intervenções bem feitas no ambiente escolar podem ter um impacto transformador. Ok. Família, escola. Tudo isso faz sentido. Mas as fontes falam de uma última influência que, para mim, é a mais inesperada de todas. A própria história, com H maiúsculo. Como assim a época em que uma criança nasce pode mudar se ela é vista como tímida ou não? Isso parece muito abstrato. É um estudo que realmente muda a nossa perspectiva, conduzido por Xi Jinshen, em Xangai. Ele acompanhou por 30 anos como a percepção social sobre a inibição comportamental, que é basicamente a timidez, mudou drasticamente na mesma cidade. Ele fez a pesquisa em 3 momentos diferentes. E o que ele descobriu? Nos anos 80, na China mais coletivista, a timidez era uma característica positiva. Crianças tímidas eram vistas pelos colegas e professores como bem comportadas e socialmente competentes. Na década de 90, essa percepção se tornou neutra, nem boa, nem ruim. Mas o choque vem nos anos 2000. A timidez passou a ser vista de forma negativa, associada a dificuldades de aceitação social e solidão. Uma virada de 180 graus em 20 anos. Que loucura! Qual é a explicação para isso? A principal hipótese é a transformação econômica radical da China. A passagem de uma economia planificada, coletivista, para uma economia de mercado muito mais competitiva e individualista. Na nova Xangai, características como assertividade, proatividade, capacidade de se destacar, se tornaram muito mais valorizadas. Nesse novo cenário, uma criança tímida, que fica mais na sua, que não busca ativamente as oportunidades, passou a ser vista como menos adaptada. Uau! Então o valor de um traço de personalidade não é fixo, ele depende do que a sociedade precisa naquele momento. Exatamente. O estudo ainda mostra que, na mesma época, em áreas rurais da China, a timidez ainda era vista como algo positivo. A urbanização e a industrialização criaram uma nova ecologia social que redefiniu o que é ser uma criança bem-sucedida socialmente. Então, recapitulando a nossa jornada, o desenvolvimento socioemocional é um processo gigantesco. Ele parte de uma empatia quase instintiva, floresce num raciocínio moral complexo, aprende a duras penas a arte da autorregulação, e tudo isso é constantemente moldado pelas forças da família, da escola e, como a gente viu, até pelas grandes marés da economia e da história.
É uma preparação intensa para os desafios dos anos escolares que vêm a seguir. Perfeito. E essa conversa toda me deixa com uma reflexão final, sabe? Uma pergunta que as fontes não respondem, mas que se torna inevitável. Nós descrevemos o desenvolvimento dessas habilidades, empatia, cooperação, resolução de conflitos, acontecendo em interações físicas, no pátio da escola, na sala de casa, olho no olho. Isso nos obriga a pensar como essas mesmas habilidades se desenvolvem ou são desafiadas num mundo onde as primeiras interações sociais de muitas crianças são mediadas por telas e ambientes digitais. O que acontece com o desenvolvimento da teoria da mente quando o outro é um avatar num jogo e não uma pessoa de carne e osso bem na sua frente?